João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciou o Salvador, porque João Batista anunciou o Jordão, João batizava o povo, dizendo que Deus iria instaurar um reino novo, dizendo que Deus iria instaurar um reino novo. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciou o Salvador, porque João Batista anunciou o a todos, ao rei e ao plebeu, dizendo que o Messias traz justiça ao rei no céu, dizendo que o Messias traz justiça ao rei no céu. Viva João Batista, viva o precursor, João Batista anunciou o Salvador, porque João Batista anunciou o Salvador. O rosto de João
margens do Rio Jordão, João batizava o povo, dizendo que Deus iria instaurar um reino novo. Dizendo que Deus iria instaurar um reino novo. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciou o Salvador. Porque João Batista anunciou o Salvador. Um dia lá na Judeia, um homem chamado João clamava no deserto, quero gente a conversão. Clamava no deserto, eram gente a conversão. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciou o Salvador. Porque João Batista anunciou o Salvador. João denunciava os crimes a todos, ao rei e ao plebeu, dizendo que o Messias traz justiça ao reino do céu. Dizendo que o Messias traz justiça ao reino do céu. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciou o Salvador. Porque João Batista anunciou o Salvador. O rosto de João ardia, a sua palavra era espada. Mudai de vida todos, preparai de Deus a estrada. Mudai de vida todos, preparai de Deus a estrada. Viva João Batista. Boa noite, irmãos e irmãs, comunidade aqui da Paróquia São João Batista, também aqueles que nos acompanham de outras paróquias, também o pessoal do Cursilho, os casais do Cursilho. Nossa saudação nessa noite fria. Estamos aqui para termos esse momento de formação, de conversa, de encontro
sobre esse tema tão bonito, mas também denso, com bastante informações, com bastante aspectos que nós queremos ver esta noite, conversar, mas queremos estar em sintonia. Então agradeço ao Cursilho de Cristandade pelo convite em conversar um pouquinho sobre esse tema da dimensão canônica do sacramento do matrimônio, também a questão da declaração de nulidade. Estou um pouco inseguro aqui, eu estou aprendendo a usar o programa OBS Studio, então eu mesmo estou operando aqui o computador, vou colocando os slides e também aproveito para agradecer ao Andreas, ao Padre Diego também, que me ajudaram a esquematizar aqui a transmissão. Então é a primeira vez que estou usando esse programa e fazendo essa transmissão ao vivo agora. Padre Diego está na comunidade Nossa Senhora das Graças, celebrando a Santa Missa lá com a comunidade e também envia uma saudação. Também queremos saudar ao pessoal que está acompanhando de outros lugares, tem bastante pessoas já assistindo, acompanhando, a Itaci, a Ivete, a Lise, a Miriam Colombo, o Ademir Rambo e tantos outros que estão na sintonia conosco. Bom, o assunto, como eu falei, é bastante denso, mas interessante e importante. Então, eu vou pedir a colaboração de vocês e a paciência também para que nós, como são muitos conceitos, alguns cânones, que nós vamos dar uma olhada, já que vamos tratar do direito canônico, pode ser um pouco chato. Já adianto desde o início da formação, que tem bastante informação, é bastante denso. Então peço a paciência de vocês que acompanhem o raciocínio, acompanhem cada slide, cada informação, porque é importante para nós entendermos o conjunto todo dessa questão canônica e depois da declaração de nulidade. Não é um assunto simples, não é um assunto que dá para resolver em sim ou não ou em 2 minutos. A ideia dessa formação é trazer ao menos uma noção da dimensão que tem por detrás dessas questões canônicas do sacramento do matrimônio. Então, de forma alguma, queremos esgotar nesta noite esta formação, mas nós queremos abrir perspectivas para depois outras formações e outros encontros. Então, por isso eu peço que quem quer deixar uma pergunta, eu estou aqui com o celular também do meu lado, e no final da formação eu posso estar lendo as perguntas e tirando algumas dúvidas. Aquilo que eu não souber, digo que não sei, né? A gente não precisa inventar respostas para tudo, mas podemos pesquisar, podemos nos aprofundar mais juntos nesse tema. Então, quem quer ir deixando as suas perguntas, no final da formação, vamos procurar estar respondendo. Então, eu estou aqui aprendendo a mexer no OBS Studio, estou diante do computador aqui também. Então, vou colocar o primeiro slide e aí assim nós vamos trabalhando. Vou apresentando os slides e também vamos conversando. Eu posso também aparecer aqui no cantinho da tela e também posso desaparecer em alguns momentos para que o pessoal possa ler. Assim a gente vai interagindo e não fica tão monótona a nossa formação. Então vamos lá, noções introdutórias. O conteúdo de nossa live hoje, de nossa matéria, é o direito matrimonial canônico, ou seja, é o sistema de normas referentes ao matrimônio em vigor na Igreja Católica. Então é um assunto que diz respeito a nós católicos, né? É a nossa compreensão de matrimônio, a nossa compreensão de legislação. Então nós vamos entrar nessa matéria que diz respeito à nossa fé e ao sacramento. A origem destas normas é dupla, ela é divina e humana. E aqui é uma coisa interessante, todas as leis na Igreja ou têm origem divina, se nós formos ler no Evangelho, em algumas passagens da Escritura, até mesmo no Antigo Testamento, quando Deus entrega o Decálogo, né, os 10 mandamentos a Moisés no Monte Sinai, existem leis de origem divina, existem leis que são instituídas pelo próprio Deus. Então essas leis nós não podemos mexer, é de direito divino, digamos assim. E também tem leis humanas na Igreja, normas que existem em determinado tempo, em determinada época, que depois não existem mais, que são mutáveis, né? Que são leis meramente eclesiásticas ou humanas.
Então, na Igreja existe essa diferenciação das normas tanto divinas quanto humanas. Falando agora em direito matrimonial, existem dois ramos, podemos dizer assim, do direito matrimonial. O substantivo, que estuda as normas que regulamentam a instituição matrimonial nos cânones 1055 a 1165, e o processual, que estuda a atuação dos órgãos jurisdicionais, a palavra é difícil, é um palavrão, né? Jurisdicionais, em ordem de resolução de conflitos nos cânones 1671 a 1707. Então nós vamos ver um pouquinho das duas coisas, tanto a regulamentação do matrimônio, e aí nós vamos ver os impedimentos também, para tentar entender um pouco essa dimensão, e vamos entrar um pouquinho também na questão processual, quando falarmos das declarações de nulidade matrimonial. Quando falamos de matrimônio, então estamos falando do ato da celebração do matrimônio, que é chamado de matrimônio in fieri, e também do estado de vida, que é a comunhão de vida toda, chamada in facto esse. Deixa eu sair daqui do cantinho para vocês poderem ver o slide. Pronto. O conteúdo deste acordo está determinado por normas superiores, fundamentalmente de caráter natural, aos quais nem os nubentes e nem a autoridade pública têm a competência para alterar. Ou seja, aquele pacto que é realizado no dia do sacramento do matrimônio, nem mesmo a autoridade pública, nem mesmo a autoridade eclesiástica ou os próprios nubentes podem alterar, porque tem origem no direito divino, também o direito natural, como nós comentamos antes. A relação jurídica que daí se deriva tem algo de permanente e objetivo. Vamos passar o slide aqui. O conceito de matrimônio. Aqui é importante nós entrarmos nesse aspecto. O Concílio Vaticano II trouxe um conceito bastante completo do que é o sacramento do matrimônio. Então, ali na Gaudium et Spes, que é um documento do Concílio Vaticano II, número 48, aparece assim. E aí nós podemos prestar bastante atenção, porque esse conceito é muito importante para nós entendermos e depois entendermos os próximos cânones que vão esclarecer a questão da dimensão canônica do sacramento do matrimônio. A íntima comunidade de vida e de amor conjugal, fundada pelo Criador e dotada de leis próprias, como comentamos, é instituída por meio da aliança matrimonial, ou seja, pelo irrevogável consentimento pessoal. Deste modo, por meio do ato humano com o qual os cônjuges mutuamente se dão e recebem um ao outro, nasce uma instituição também à face da sociedade e confirmada pela lei divina. Em vista do bem tanto dos esposos e da prole como da sociedade, este sagrado vínculo não está ao arbítrio da vontade humana. Ou seja, a gente não pode fazer do matrimônio aquilo que a gente quer, nem pode chamar de matrimônio o que a gente quer. Não está ao arbítrio da vontade humana. Existe um desígnio natural e divino para o sacramento do matrimônio. O próprio Deus é o autor do matrimônio, o qual possui diversos bens e fins, todos eles de máxima importância, quer para a propagação do gênero humano, quer para o proveito pessoal e sorte eterna de cada um dos membros da família, quer mesmo, finalmente, para a dignidade, estabilidade, paz e prosperidade de toda a família humana. Por sua própria índole, a instituição matrimonial e o amor conjugal estão ordenados para a procriação e educação da prole, que constituem como que sua coroa. O homem e a mulher, que, pela aliança conjugal, já não são mais dois, mas uma só carne, como está em Mateus 19:6, prestam-se recíproca ajuda e serviço, com a íntima união de suas pessoas e atividades. Tomam consciência da própria unidade e cada vez mais a realizam. Esta união íntima,
já que é o dom recíproco de duas pessoas, exige, do mesmo modo que o bem dos filhos, a inteira fidelidade dos cônjuges e a indissolubilidade de sua união. Gaudium et Spes, número 48. Desculpa ler todo esse trecho, essa citação, mas ela é bastante completa quando nós queremos compreender como a Igreja enxerga o matrimônio, a teologia do sacramento do matrimônio. E aqui nós percebemos que poderíamos falar do sacramento do matrimônio sob diversos aspectos, do aspecto sacramental, o aspecto pastoral, vivencial, né? E também, hoje, né, o tema da nossa conversa, o aspecto canônico. Então, se abrem muitas possibilidades, existem muitos viés assim que nós podemos adentrar para compreender a importância e a profundidade do sacramento do matrimônio. Mas salta aos olhos, nesse parágrafo da Gaudium et Spes, algumas afirmações, né? Por exemplo, que o matrimônio é dotado de leis próprias, né? E nós vamos observar um pouco essa questão agora. Irrevogável consentimento pessoal. Nós vamos ver o que é consentimento hoje. Um ato humano, cônjuges, que os cônjuges mutuamente se dão e se recebem um ao outro, ou seja, uma aliança. A questão da procriação e educação da prole. A íntima união dos cônjuges, a unidade, a indissolubilidade, a fidelidade. São aspectos importantíssimos para nós compreendermos, então, o sacramento do matrimônio. Vamos passar aqui o slide. Aqui, então, a partir desta citação da Gaudium et Spes, nós podemos derivar quais são as finalidades e propriedades do sacramento do matrimônio. O que o Código de Direito Canônico fez? Ele apenas, aqui está um exemplar do Código de Direito Canônico. O que o Código fez? Ele simplesmente pegou o Concílio Vaticano II, especialmente esse número 43 da Gaudium et Spes, e transformou esta linguagem conciliar numa linguagem jurídica. O Código de Direito Canônico é um dos frutos do Concílio Vaticano II, foi um desejo do Papa João XXIII, quando abriu o Concílio Vaticano II, ele queria um sínodo para a Diocese de Roma, um concílio para toda a Igreja e também uma reforma do Código de Direito Canônico, porque a última reforma que tinha sido feita era em 1917. Então, com esse novo código, o código simplesmente coloca em linguagem jurídica aquilo que já foi dito em linguagem pastoral, teológica, no Concílio Vaticano II. Então, a partir do que nós vimos na Gaudium et Spes 43, o Código de Direito Canônico, então, traduz em linguagem canônica. No Cânon 1055, o Código nos coloca as finalidades do matrimônio. Primeiro, que a aliança matrimonial pela qual o homem e a mulher constituem entre si uma comunhão de vida toda é ordenada por sua índole natural ao bem dos cônjuges e à geração e educação da prole, e foi elevada entre os batizados à dignidade do sacramento. Imaginem se nós comprássemos um carro, né, vamos usar um exemplo assim bastante prático, e nós guardássemos na garagem porque a gente tem medo de gastar o pneu, de gastar o motor. Se a gente faz isso, o que nós estamos fazendo? Nós estamos privando o carro, né, do seu uso pelo qual ele foi pensado, pelo qual ele foi criado. Então, a sua finalidade. Então, do mesmo modo, o sacramento do matrimônio tem a sua finalidade. Qual é a finalidade? Se a finalidade de um carro é andar, a finalidade do sacramento do matrimônio é o bem dos cônjuges e a geração e educação dos filhos. Então, essas duas finalidades são muito importantes. Algumas pessoas acusam a Igreja de defender que somente a Igreja entende o matrimônio somente para a procriação. Não é verdade. Em primeiro lugar, vem o bem dos cônjuges, o bem do casal, o amor que os une, e depois, a partir desse amor e como fruto desse amor, existe a geração e a educação de uma prole. E entre batizados, esse pacto matrimonial é elevado à dignidade de sacramento. E quais são então as propriedades do matrimônio? Ou seja,
aquilo que constitui o sacramento do matrimônio são a unidade, ou seja, um vínculo indissolúvel, ou seja, somente a morte de um dos cônjuges pode separá-los, né? Somente a morte pode desfazer o matrimônio válido. E a indissolubilidade, que é realmente isso que a gente está falando, né? Um café solúvel, né? Quem gosta de tomar café, é um café que se dissolve, né? E a indissolubilidade é justamente a incapacidade dessa dissolução. Ele é indissolúvel. Então, é um aspecto, é uma propriedade do sacramento do matrimônio. Então, aqui, as finalidades e propriedades do matrimônio são de ordem natural. Ou seja, mesmo antes de Cristo elevar o matrimônio à dignidade de sacramento, essas propriedades e essas finalidades já existiam. O sacramento apenas lhes confere uma graça especial. Então vamos passar aqui o slide. O matrimônio como sacramento, então. Aqui. Entre batizados existe inseparabilidade entre o ato jurídico natural ou o contrato e o sacramento do matrimônio. Não tem como nós separarmos estas dimensões. O ato do consentimento entre batizados só pode ser sacramento do matrimônio. Pode existir um matrimônio válido e legítimo entre um batizado, uma batizada, e um não batizado e uma não batizada, embora ela permaneça na ordem natural sem a dignidade sacramental. E aqui é uma questão bem interessante. Por exemplo, se existisse um batizado que fosse casar com uma não batizada, ou vice-versa, e quisessem casar na igreja, né, dentro do templo católico, poderiam fazer, porque o sacramento do matrimônio, ele está na ordem natural. Mas se um é batizado e outro não é batizado, esse matrimônio não é elevado à dignidade de sacramento. Ou seja, um sinal eficaz da graça de Deus, a representação do amor de Cristo pela igreja, que é o que se expressa no sacramento do matrimônio. Claro que a gente não vai entrar agora na dimensão sacramental, isso seria um assunto para uma outra live, nós vamos ficar aqui apenas na dimensão canônica, mas só para perceber que mesmo sem ser sacramento, o matrimônio é bom e querido por Deus já na ordem natural e abençoado por Deus. Então, existe matrimônio santo, bom, querido por Deus, que não é sacramento do matrimônio. Apenas uma curiosidade para a gente poder prosseguir a nossa formação. Então, do caráter sacramental do matrimônio, deduzem os seus elementos teológicos. Primeiro, quem são os ministros do sacramento? Os ministros do sacramento são os próprios contraentes. O sacerdote ou o diácono assiste em nome da igreja. Então, não é o padre que celebra o sacramento. Quem celebra o sacramento são os nubentes, é o casal. Eles são os ministros do sacramento do matrimônio. Diferente quando se celebra uma missa, o padre, o sacerdote, realmente preside aquela celebração. Quem preside a celebração do matrimônio é o próprio casal. Os sujeitos também são os contraentes, pois são eles que recebem a graça sacramental. São os próprios noivos que recebem a graça sacramental. E a matéria e a forma do sacramento do matrimônio, segundo a maioria dos autores, dos teólogos, é a doação e aceitação mútua das pessoas em ordem à constituição de uma comunhão de vida toda, que por sua índole natural se ordena ao bem dos cônjuges, à geração e educação da prole. Então é muito interessante, né? Porque todos os sacramentos possuem matéria e forma. Né? Na consagração, quando o padre vai consagrar o pão e vinho, existe a matéria, né? O pão, vinho. No batizado existe a água, na unção existe o óleo e existe a forma, ou seja, as palavras que são ditas, que ali geram o sacramento. E no matrimônio existe também a matéria e a forma do sacramento, está justamente aqui, na doação e aceitação dos esposos, dos cônjuges, a partir do consentimento. Mas não vamos ficar no sacramento do matrimônio, né,
Nossa ideia é falarmos mais sobre a questão da dimensão canônica. Então, algumas denominações legais que nós temos que esclarecer aqui. Quando falamos de matrimônio válido, o que nós estamos falando? Matrimônio válido é a troca de consentimento que cumpriu todos os requisitos legais para ser juridicamente eficaz. Pode ser matrimônio simplesmente ratificado, ou seja, celebrado no rito litúrgico, mas ainda não consumado, e matrimônio ratificado e consumado, ou seja, celebrado no rito litúrgico e ainda com a realização, ao menos de uma vez, de modo humano, o ato conjugal. E aqui nós temos que compreender, né, o que é esse ato humano, né? Nós somos seres dotados de razão e de vontade. Então, o que seria um ato humano? Conhecendo e querendo aquilo que se faz. Por isso, uma relação que acontece por meio de um abuso, por exemplo, de um estupro, ou quando a pessoa não tem consciência, ou está sob efeito de drogas ou de algum entorpecente, a igreja entende que não é o modo natural, o modo humano, digamos assim, né? Então, o modo humano para a realização, para a consumação do sacramento do matrimônio é o ato conjugal sendo realizado, sabendo e querendo aquilo que se faz. E o que seria um matrimônio inválido? É a união conjugal em que aconteceu uma celebração aparentemente válida, ou seja, estava tudo ali, né? Tava o padre, tava os padrinhos, né? Tava a fotógrafa. Vamos usar uma expressão que se usa, que é bastante comum, né? O circo estava todo armado, né? Tava todo mundo ali, as fotos, né? Tava tudo pronto. Aparentemente foi uma celebração, mas faltou alguma coisa. Aconteceu alguma coisa já anterior à celebração que torna aquele consentimento, que torna aquele pacto nulo. E é o que nós vamos ver nessa formação hoje. O que pode tornar um matrimônio nulo? Então, acontece a celebração aparentemente válida, mas objetivamente nula, a qual, consequentemente, não gerou o vínculo matrimonial. E é com base nessa invalidade que a igreja pode, depois de um processo, declarar nulo e nunca anular o sacramento do matrimônio. E aqui é importante deixar bem claro, as pessoas falam no popular, né? A igreja anulou o meu matrimônio, ou eu vou entrar com um processo para anular o meu matrimônio. Não existe anulação de matrimônio. Uma vez que o matrimônio foi celebrado e consumado, ratificado, né, como a gente viu ali, e consumado, esse matrimônio é indissolúvel. Somente a morte de um dos cônjuges pode desfazer este vínculo. Então, o que a igreja pode fazer? Depois de um processo, a igreja pode, então, declarar nulo. Existe uma diferença muito grande entre anular uma coisa, porque parece que a igreja tem poder para isso, e a igreja não tem esse poder de anular um matrimônio válido, mas apenas a partir de um processo, ouvindo testemunhas, vendo as provas, ela pode declarar nulo um casamento. Então essa é uma diferença muito grande que nós precisamos ter bastante clareza. E também, uma observação, o chamado matrimônio civil, né? Entre os batizados são obrigados a observar a forma canônica do sacramento do matrimônio. Por isso, o matrimônio civil não tem sequer aparência de verdadeiro matrimônio perante a igreja, mas para cada um de nós, né? O que isso significa? Não existem dois matrimônios. Não existe o matrimônio religioso e o matrimônio civil. Existe um matrimônio apenas, que é o matrimônio, se no caso de dois batizados, é o matrimônio religioso. Não existe dois matrimônios. Se nós formos trazer esse exemplo para o sacramento da ordem, imagine se o padre fosse ordenado na igreja e aí nós chamássemos essa ordenação de ordenação religiosa e depois fosse ordenado no civil, por exemplo, para um reconhecimento civil. Não existe duas ordenações, não existe dois sacramentos da ordem, então não existem dois matrimônios. Então, cuidado. Claro que nós devemos
evitar uma duplicidade de questões sociais, né? Nós não podemos não pode existir um matrimônio em face à igreja, né? E não existir um matrimônio em face da sociedade. Deve haver um reconhecimento civil do matrimônio, mas não pode existir dois matrimônios. Existe apenas um só, que é o válido, que é o que existe, que entre batizados é o sacramento. Aquele que celebramos na igreja, com o rito litúrgico, esse é o único matrimônio existente. E existe um reconhecimento civil, que é o que se faz no cartório, mas não são dois matrimônios. Então isso é importante nós deixarmos bastante claro. Espero não estar indo muito rápido, e como a gente não tem como conversar, não tem muita interação, não tem como saber, né, se o pessoal tá acompanhando ou não. Mas eu vou falando e depois quem tiver alguma dúvida pode deixar ali nos comentários e depois a gente pode ir respondendo. Então, as formalidades prévias ao casamento. Acho que quem já casou já passou por esse processo de habilitação matrimonial, né? Quem casou já passou por isso. Os proclamas, né? O que são os proclamas, né? Todos os fiéis têm a obrigação ou direito, né, de manifestar ao pároco, antes da celebração do matrimônio, os impedimentos que tenham conhecimento. Se não há nenhum impedimento, então não precisa manifestar nada. Mas a igreja então publica fulano e beltrano, né, ciclana e beltrano querem se casar, né? Alguém tem alguma coisa contra? Antigamente o padre perguntava aí, antigamente até mesmo nos filmes, né, era na própria celebração do matrimônio. Alguém aí é contra esse sacramento, né? Aí alguém levantava a mão e dizia eu, né? Então, para não acontecer esse constrangimento no momento da celebração, e seria bastante triste acontecer uma coisa dessas, então existe os proclamas, para justamente as pessoas poderem manifestar se existe algum impedimento. Também o que existe? O exame dos noivos, que é importante, não é só para saber, não é só para descobrir os impedimentos ocultos, mas para ter certeza da liberdade dos nubentes e para comprovar o grau de instrução em relação ao sacramento que vão receber. Então é aquela conversa que os noivos têm com o padre, que é muito importante. E depois também a instrução sobre o matrimônio, que é o que chamamos comumente, e não é o nome correto, de curso de noivos, mas são os encontros de preparação para a vida matrimonial. E a não assistência deste curso não invalida o matrimônio, mas é de grande risco pastoral. Então, o que a igreja está dizendo aqui com relação a esse risco pastoral? Antigamente, a formação sobre o sacramento do matrimônio já vinha de casa, né? Os pais transmitiam valores muito sólidos, né, de indissolubilidade, de fecundidade, né? As famílias eram bastante numerosas antigamente. Então, muito daquilo que era próprio do sacramento do matrimônio já se recebia de casa. Mas hoje é uma realidade que, infelizmente, é difícil de encontrar, né? Que esses valores do matrimônio sejam transmitidos tão facilmente pela própria família. Então, é necessário que existam esses encontros justamente para esclarecer, para instruir, para mostrar a complexidade desse sacramento, daquilo que implica esse sacramento e também formar bem essas famílias, para que possam, num mundo tão difícil, onde muitas vezes a mídia está na contramão, a escola está na contramão, tantas coisas que deveriam ajudar a família nesses aspectos, está na contramão da própria família. Então é necessário ter uma sólida formação para que realmente as nossas famílias tenham uma sólida formação para enfrentar os seus desafios. Então aqui a importância dessa preparação pastoral para o sacramento do matrimônio. Então vamos adiante. A questão do matrimônio misto, acho que é um ponto que para a nossa região aqui é bastante comum e bastante interessante esclarecer. São todos os matrimônios contraídos entre uma parte católica e uma parte não católica. Mas aqui é importante dizer, né, são duas pessoas batizadas. Antes no início nós falávamos
né, de uma pessoa batizada e não batizada. Se é uma pessoa batizada e outra não batizada, esse matrimônio não é sacramento, né, porque precisa ser entre dois batizados. Mas no caso do matrimônio misto, mesmo um sendo católico e a outra parte sendo de outra denominação cristã, mas também batizado, esse matrimônio é sacramento, porque realmente é celebrado entre dois batizados. Mas ele tem algumas cláusulas, né? O Código de Direito Canônico traz algumas questões que nós precisamos prestar atenção e observar. Ali no cânon 1125 diz assim: a parte católica declare estar disposta a evitar os perigos de abandonar a fé e faça promessa sincera de se esforçar para que todos os filhos venham a ser batizados na Igreja Católica. Então isso é muito importante, gente. Se um católico ou uma católica casa com alguém de uma outra confissão cristã, em qual confissão cristã se educa os filhos? Precisa ser feito esse acordo. Os filhos precisam ser educados na fé católica. Então é uma exigência, né, da Igreja por parte da educação dos filhos. Dê-se oportunamente conhecimento à outra parte destas promessas feitas pela parte católica, de tal modo que conste que se tomou consciência da promessa e da obrigação da parte católica. Então tem que ter bastante diálogo nesse ponto aqui. Ambas as partes sejam instruídas acerca dos fins e das propriedades essenciais do matrimônio, que nenhuma delas pode excluir. Então aquilo que a gente falou antes das propriedades, das finalidades, mesmo casando entre um católico e um não católico, é necessário ter clareza dessas propriedades e dessas finalidades, e também da educação dos filhos a partir da fé católica. Se for necessário, o ordinário local, e aí que é uma linguagem bastante canônica, né? O ordinário local é o bispo diocesano. Pode dar a dispensa da forma canônica para a celebração. Então, o que isso significa? Por exemplo, temos um católico e um evangélico luterano, por exemplo. Vamos usar esse exemplo. Nós temos uma boa amizade, né, um bom diálogo ecumênico com nossos irmãos luteranos, e vamos imaginar que um católico ou uma católica vai casar, né, com um luterano ou uma luterana, e querem fazer essa celebração na igreja luterana e não na igreja católica, num templo católico. É possível. O bispo, né, o ordinário local, como diz ali na linguagem canônica, pode emitir uma dispensa, né, de forma canônica, que é o culto, né, é a celebração litúrgica do sacramento, e esse sacramento pode ser realizado lá na igreja evangélica, né, e é sacramento, e também ter um reconhecimento católico dessa união. Mas o que precisa, gente? Precisa dialogar, precisa conversar, precisa vir na paróquia, precisa trazer a situação para o padre, ele vai encaminhar esses papéis junto à cúria diocesana. Então, é possível, mas precisa ter bastante diálogo. Então, vamos adiante que o nosso tempo já está voando. Os impedimentos dirimentes, em geral. Então, a gente vai ver rapidamente aqui a questão dos impedimentos e vamos ver alguns princípios com relação a esses impedimentos. Então, primeira coisa, toda pessoa humana tem, em princípio, o direito de contrair matrimônio livremente. Tá? Isso é uma premissa. Todos que querem contrair matrimônio podem contrair matrimônio. Nenhuma autoridade humana, nem a Igreja, nem o Estado pode, portanto, privar, contra sua vontade, de modo perpétuo e absoluto, uma pessoa de tal direito. Nenhuma autoridade humana pode estabelecer ou derrogar impedimentos de direito divino. Contudo, a Igreja, em virtude da missão que Cristo lhe confiou, pode declarar e interpretar esta lei divina. Então, um pouco é um resumo daquilo que a gente já conversou antes, né? E sendo os impedimentos proibições legais, eles podem cessar ou pela remoção da proibição legal, pela autoridade eclesiástica, e a gente vai ver agora isso, ou por modificação substancial da circunstância objetiva, a idade ou o vínculo, por exemplo, e nós vamos ver isso agora também.
Na prática paroquial, todos os pedidos de dispensa são endereçados à Cúria Diocesana, que se encarregará de dar-lhes o devido curso, inclusive remetendo-os à Santa Sé, ao Vaticano, se necessário. Então vamos dar uma olhada nestes impedimentos. Então ali, o primeiro impedimento por idade. Homens antes dos 16 anos completos e a mulher antes dos 14, também completos, não podem contrair matrimônio válido. Aqui no Brasil, a CNBB então emitiu uma complementação, complementou essa lei dizendo que sem a licença do bispo diocesano, fora o caso de urgente e estrita necessidade, os párocos e seus delegados não assistam matrimônios de homens menores de 18 anos ou mulheres menores de 16 anos completos. E, obviamente, o impedimento de idade é temporário, porque à medida que uma pessoa conclui essa idade correspondente, ela pode contrair o matrimônio. O impedimento de impotência. A impotência antecedente e perpétua para a realização do ato conjugal, por parte quer do marido, quer da mulher, tanto absoluta como relativa, dirime o matrimônio pela própria natureza deste. Então, isso quando diz respeito à impotência. Agora, a esterilidade, que é outra coisa diferente da impotência, não proíbe nem anula o matrimônio, sem prejuízo do prescrito no cânon 1098. E o que é este cânon 1098? É o cânon sobre o engano. Ou seja, se o homem ou a mulher, previamente, antes da celebração do matrimônio, sabem que tem alguma esterilidade, talvez não sabe se é perpétua ou se é uma questão hormonal, mas conhece essa esterilidade, sabe que não naturalmente teria dificuldades para ter filhos e não conta a sua noiva ou o seu noivo, aí existe uma cláusula, uma possibilidade de declaração de nulidade, porque se omitiu uma informação muito importante, porque uma pessoa pode querer casar, e claro, é uma propriedade do matrimônio, uma finalidade do matrimônio, a geração e procriação dos filhos, e imagina, tu quer casar para ter filhos, uma das finalidades, e por enganar o outro ou a outra, não contou dessa esterilidade. Então, por causa do engano, pode ser um motivo de declaração de nulidade. Então, o matrimônio é uma comunhão de vida toda, que por sua própria natureza tende a ser fecunda. O direito à cópula não é primário, mas deriva do direito desta comunhão. Importa muito mais a compenetração de duas pessoas, que não se fecham sobre si mesmas, mas que deixa aberta a porta para a continuidade, através da geração, de sua comunhão, mesmo sabendo que tal continuidade não se atingirá de fato. Embora o Código fale de impotência como impedimento, cremos que teria sido mais acertado chamá-la de incapacidade. Então, quem defende isso é um canonista chamado Jesus Hortal. Ele defende que deveria se usar essa outra nomenclatura. Impedimento de vínculo, por exemplo, atenta invalidamente contrair o matrimônio quem se encontrar ligado pelo vínculo de um matrimônio anterior, ainda que não consumado. Ou seja, se a pessoa já é casada, mesmo que seja em outro país, mesmo que seja em outra paróquia, não pode casar de novo. É raro, mas já aconteceu de pessoas casar em outro país e quando mudar de país procurar uma outra paróquia para casar e assim finge que nunca foram casados. Bom, esse novo matrimônio é nulo, vale esse matrimônio anterior. Impedimento de disparidade de culto. Então, é inválido o matrimônio entre duas pessoas, uma das quais tenha sido batizada na Igreja Católica e nela recebida e não tenha abandonado por um ato formal e outra não batizada. E aqui fala, por exemplo, o abandono da igreja deve ser formal, ou seja, diante de uma autoridade eclesiástica. É diferente do matrimônio misto, Lembra que a gente comentava antes do matrimônio misto, que é o casamento entre dois batizados de confissões diferentes. Aqui se trata de um batizado e de uma não batizada.
O impedimento da disparidade de culto pode cessar pelo batismo da parte não batizada ou pela dispensa concedida pelo ordinário local ou pela sé apostólica. Então foi aquilo que a gente comentou antes, né? Com a dispensa do bispo, poderia celebrar sim um matrimônio entre um batizado e um não batizado. É possível, mas precisa dessa dispensa. Um matrimônio com disparidade de culto nunca é sacramento, pois este existe quando é celebrado entre dois batizados. Bom, isso nós já comentamos antes. Também, obviamente, um impedimento é a questão da ordem sacra, ou seja, os sacerdotes não podem contrair matrimônio, mesmo os diáconos permanentes, que já são casados, mas depois que são ordenados, não podem contrair o matrimônio, mesmo que a sua esposa venha a falecer. Também o impedimento de profissão religiosa, né? Então, quem professa um voto religioso não pode contrair matrimônio. Aqui é mais difícil, mas também em alguns países, infelizmente, isso é uma realidade. Entre um homem e a mulher raptada ou retirada, né, com o intuito de se casar com ela, não pode existir matrimônio, a não ser que a mulher, separada do raptor e colocada em lugar seguro e livre, espontaneamente escolha o matrimônio. Aqui é uma coisa bem estranha para a nossa cultura, mas se o código traz isso é porque em algum lugar do mundo algumas pessoas já devem ter sido raptadas para casar. Então é um impedimento também, dirimente. Impedimento de crime. Então, quem com o intuito de contrair matrimônio com determinada pessoa tiver causado a morte do cônjuge ou a morte do cônjuge desta ou do próprio cônjuge, atenta invalidamente tal matrimônio. Então, aquela história, né? Vou matar o meu esposo, matar a esposa para casar com outra pessoa, né? Olha, o mundo tem de tudo, né? Mas só esse fato já invalida o matrimônio, já torna o matrimônio nulo por si só, né? Além de ser um crime civil, obviamente, né? Um assassinato sempre é um crime civil, também acaba sendo um impedimento canônico para a celebração de um novo matrimônio. Quem mata um cônjuge para casar com outro não pode casar com essa pessoa na igreja. Então, isso é uma coisa bastante importante. E vamos passando que nosso tempo está correndo. Impedimento de consanguinidade. Eu não vou ler tudo isso aqui, vou começar a ir mais rápido, porque senão o nosso tempo vai acabar. Na linguagem comum, isso significa que existe um impedimento entre irmãos, tio, tia, sobrinha, sobrinho, entre primos, entre tio e tia, avô, avó, sobrinho, sobrinha, neto e neta, né? E o impedimento de afinidade, que é a relação moral e jurídica existente entre um cônjuge e os consanguíneos do outro. Ou seja, mesmo que não exista um vínculo de sangue com a outra pessoa, mas não pode existir um matrimônio com alguém que você tem uma afinidade muito próxima, né, no sentido familiar, né? Então isso é muito, muito importante ter isso bem claro. Mas o impedimento de afinidade é dispensável pela autoridade da igreja. Por isso, todas essas questões precisam ser bastante conversadas quando se procura o sacramento do matrimônio. O impedimento de honestidade pública, né, que não é um verdadeiro parentesco, mas imita a afinidade, né? Por exemplo, se é uma pessoa muito próxima da família com quem se conviveu como um concubinato notório e público, ou algo nesse sentido. E o impedimento de parentesco legal, né? Não pode contrair matrimônio válido os que se encontram vinculados por parentesco legal originado na adoção, em linha reta ou no segundo grau da linha colateral. Então isso é bastante importante. Agora nós estamos chegando na parte fundamental, digamos assim, né, nessa questão do direito matrimonial canônico, né, que é a questão do consentimento matrimonial. E aí nós chegamos no cânon 1057. Origina o matrimônio o consentimento entre pessoas hábeis por direito, legitimamente manifestado, o qual não pode ser suprido por nenhum poder humano. É o que comentamos antes. O consentimento matrimonial é o ato da vontade pelo qual o homem e a mulher, por pacto irrevogável, se entregam e se recebem mutuamente a fim de contrair o matrimônio.
O consentimento tem valor constitutivo para o matrimônio. É a causa eficiente do matrimônio. O consentimento matrimonial exige a atuação positiva de duas faculdades: a inteligência para conhecer e a vontade para querer. O consentimento pode falhar intrinsecamente, tanto se falta capacidade de conhecer ou de querer, quando se essas capacidades não são exercidas de fato ou fazem em condições tais que não se possa dizer que se trata de um ato verdadeiramente humano, ou seja, realmente consciente e livre. Então vamos dar uma olhada nessas incapacidades para consentir. Então aqui, primeiro requisito para que uma pessoa possa consentir é que ela se encontre em pleno uso de suas capacidades. Então, quem são incapazes de contrair um matrimônio? Os que carecem do uso suficiente da razão, seja por falta do desenvolvimento psíquico suficiente, ou por uma doença mental permanente, ou perturbação mental transitória, ou por uso de álcool e drogas. E aqui, gente, é importante, existe uma tradição, né? Por exemplo, principalmente com relação ao noivo, né? Que existe uma tradição de embebedar o noivo, né? Ou junto com os padrinhos, né? Geralmente passa um dia, né, bebendo e de noite celebra o matrimônio. Gente, isso pode realmente tornar aquele matrimônio nulo. Porque se o noivo, ou a noiva pode acontecer também, não está em capacidade, né, suficiente uso da razão, esse matrimônio pode ser nulo, pode ser inválido. Então tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Para dizer sim diante de Deus, diante da comunidade, esse sim precisa ser livre e consciente. E o uso do álcool pode afetar a questão da consciência. Os que sofrem de defeito grave de descrição de juízo acerca dos direitos e deveres essenciais do matrimônio que se devem dar e receber mutuamente. Ou seja, quando a pessoa não possui doença mental, mas um certo parafuso solto, né, digamos assim, na linguagem comum, né? Por exemplo, neurose obsessiva ou incapacidade prática de viver o matrimônio. Exemplo, a pessoa tem aversão de crianças. Então aqui é um ponto importante, né? Se a pessoa não gosta de criança, né, ou, né, sei lá, pensar um outro exemplo agora não me vem na cabeça, mas esse exemplo da criança já é o bastante, né? Se a pessoa não gosta de criança, como é que ela vai assumir o sacramento do matrimônio? Se a pessoa quer casar e não quer ter filhos, esse matrimônio é nulo, né? Ou seja, tem a celebração, pode acontecer tudo, mas esse é um matrimônio nulo, né? Uma das finalidades do matrimônio é a geração e procriação e educação da prole. Então, uma das cláusulas, né, dos fatores que pode tornar um matrimônio nulo é o desejo, por exemplo, de não ter filhos. Os que, por causa da natureza psíquica, não podem assumir as obrigações essenciais do matrimônio. Ou seja, por causa de alguma situação psíquica, sente impulsos contrários daqueles que se prometeu. Por exemplo, segundo a jurisprudência rotal, né? O que é a jurisprudência rotal? É o tribunal do Vaticano, né? O tribunal da Santa Sé, ligado à pessoa do Papa. E esse tribunal, ele gera jurisprudência na igreja. Quem é da área do direito aí vai entender o que eu estou falando, né? Gera jurisprudência, ou seja, a partir das sentenças dadas nos casos, especialmente os casos mais recentes, serve de exemplo para todos os tribunais eclesiásticos do mundo inteiro. Então, esse tribunal rotal, que é o tribunal ligado ao Papa, dá esses seguintes exemplos. Ou seja, a satíriase e ninfomania, homossexualismo, sadismo e masoquismo, né? Seria uma das características de ordem psíquica com relação a esse cânon, parágrafo 3º do cânon 1095. Então, quais são os vícios do consentimento? Tá? Vou passar mais ligeiro, porque nós já estamos chegando no final e ainda nem entramos na questão das perguntas agora, né? A ignorância sobre o ser do matrimônio é um vício de consentimento, né? Por exemplo,
que a pessoa não conheça que é um consórcio permanente, que é entre um homem e uma mulher, ordenado à procriação e mediante alguma cooperação sexual. Então, quando a pessoa não conhece alguma dessas dimensões do matrimônio. Vamos adiante. Erro. Erro sobre a instituição matrimonial. Suponhamos, por exemplo, que uma pessoa que por educação, ou por influxo do ambiente, ou por outras causas, pensa que o matrimônio é dissolúvel e que pode ser múltiplo, por exemplo, né, a poligamia. Com a introdução do divórcio no Brasil, esta ideia tende a tornar-se mais frequente. Por exemplo, por que casam-se com separação total de bens? Aqui é uma questão também que a gente precisa, seria interessante levantar uma reflexão, né? Por que um casal de noivos, né, que quer casar a partir do que a gente compreende como sacramento do matrimônio, casaria com separação total de bens? Não vamos julgar, né, quem casa com separação total de bens, né, cada um tem seus motivos, mas se o matrimônio é indissolúvel, né, por que uma garantia jurídica em caso de separação? Né? Então, é uma questão que talvez esteja cada vez mais comum. Talvez por causa realmente da introdução do divórcio no país, as pessoas realmente acreditem que o matrimônio pode ser dissolúvel, que ele não é até que a morte nos separe, né? Então, é uma questão que precisa ser esclarecida e daí a importância, né, da formação, da pastoral, dos encontros de noivos. Pode ser um erro sobre a pessoa, ou seja, quero casar com a Ana, mas no dia do matrimônio está a Maria, que é a irmã gêmea, né? Ou seja, tu quer casar com uma pessoa e acaba casando com outra. Então, isso é um impedimento, um erro sobre a pessoa. Um erro doloso, né? Quando uma das partes oculta dolosamente, ou seja, com a intenção premeditada de enganar alguma ou algumas qualidades, a fim de consentir assim mais facilmente e assim, a fim de extorquir, na verdade, né, o consentimento matrimonial da outra. O que seriam estas qualidades? A esterilidade, a falta da virgindade, uma doença contagiosa, um crime e etc. Então a pessoa ela esconde alguma dimensão, algum acontecimento importante a fim de extorquir o consentimento. Aquela coisa, né? Se a pessoa sabe que eu não sou do jeito que eu me apresento a ela, ela não vai querer casar. Então, é um erro doloso. Então, isso torna realmente o matrimônio nulo, porque a pessoa não se demonstrou naquilo que ela é de fato. Ela escondeu quem ela é. Então, a pessoa achou que estava casando com uma pessoa e essa pessoa se demonstrou diferente. Então, é uma questão bastante séria nesse quesito. Simulação. E aqui está uma das causas mais comuns de declaração de nulidade, né, que é a questão da simulação, que é quando o consentimento interno da vontade presume-se conforme com as... Vamos ler aqui o cânone 1101. Estou tentando ir rápido demais e já estou atropelando as palavras, mas acho que a gente não vai conseguir ver tudo hoje, mas pelo menos para trazer um pouco dessa dimensão canônica importante. Cânone 1101. O consentimento interno da vontade presuma-se conforme as palavras ou os sinais empregados para celebrar o matrimônio. Mas se uma ou ambas as partes, por um ato positivo da vontade, excluírem o próprio matrimônio, ou seja, não quer casar, ou algum elemento essencial do matrimônio, que é um consórcio para a vida toda, ou seja, pensam no divórcio, pensam na possibilidade do divórcio, por exemplo, eu vou me casar, mas se não der certo, paciência. Então, aí tem um problema que pode realmente tornar este matrimônio nulo. Ou alguma propriedade essencial, por exemplo, a unidade e a indissolubilidade. Por exemplo, o João está casando com a Maria, mas lá na igreja ele tem um caso com, sei lá, a Ana, né? Vamos usar uns nomes comuns assim. Então, se ele já está atraindo a pessoa com quem ele está trocando consentimento durante o tempo da celebração do matrimônio, quer dizer que essa pessoa está simulando. Aquilo que ela está dizendo com as palavras não está em conformidade com aquilo que ela quer, com aquilo que ela sente. Então, isso é muito importante. E a simulação, então, acaba sendo o fator principal
de declarações de nulidade. Para declarar o matrimônio nulo, não basta esse juízo errôneo sobre as propriedades essenciais. É necessário que exista um ato positivo da vontade que os exclua, pois o simples juízo, sem a intervenção da vontade, é apenas um ato do entendimento e não um querer ou não querer. Uma coisa é pensar e outra coisa é querer. Claro que durante o matrimônio, certamente os casais devem se perguntar, né? Será que vai dar certo? É uma pergunta legítima. Será que esse matrimônio vai persistir? E aí pode se pensar, né? Talvez não se consiga. Bom, isso é um pensamento. Agora, querer, né? Realmente pensar, esse matrimônio não vai durar tanto assim. Então a gente já pode se casar com separação total de bens, né? Então são coisas que é importante pensar nessa questão canônica aí. A coerção ao medo, não vamos ler isso aqui, mas, por exemplo, se a pessoa é coagida a se casar, também, então, esse matrimônio é obviamente nulo, né? Ninguém pode ser obrigado a se casar. Aí também entra aqui as questões de medo. Hoje se discute muito que tipo de medo, né? Que tipo de medo é capaz de causar esse tipo de coação para o sacramento do matrimônio, mas não vamos entrar aqui. Vamos adiante. Então, quais são os efeitos do matrimônio? Então, o efeito primário de caráter espiritual. O sacramento do matrimônio confere a graça santificante aos cônjuges. Forma-se uma união indissolúvel, como é a união de Cristo com sua Igreja. Produz um vínculo perpétuo, mútuo e exclusivo, de modo que a vida do esposo e da esposa não podem mais ser considerados separadamente. A comunidade tem obrigação de ajudar os esposos a cumprir o seu dever. Por isso, a pastoral do matrimônio ou familiar é fundamental. Também, o matrimônio é comunhão de vida toda, comunidade de leito, mesa e moradia. Diz respeito também à perpetuação da espécie humana e proporcionar novos filhos à Igreja. Envolve paternidade e maternidade responsável, geração e educação integral. E aí então entra na questão da nulidade aqui, né? Então, tendo agora essa base assim dessas questões, né? Tanto os impedimentos dirimentes, como nós vimos, quanto as questões dos vícios do consentimento, é a partir dessas questões que a gente trouxe aqui, desses cânones, desses impedimentos, é que a gente já pode começar a imaginar o que seria uma declaração de nulidade, então, né? Então, o que acontece aqui? De onde pode vir uma declaração de nulidade matrimonial aqui, né? Pode ser um impedimento dirimente, então, idade, disparidade de culto, como nós conversamos, vício do consentimento, erro, simulação, etc., ou a falta de forma canônica, como são católicos, ou seja, é aquele rito que está nos livros litúrgicos, é a forma canônica do sacramento do matrimônio. Mas vamos adiante. Bom, se consta que o matrimônio é nulo, o ideal é que seja feita a constatação, né? Depois que é feita a constatação que o matrimônio é nulo, esse matrimônio deveria ser revalidado. Ou seja, se for necessário, uma nova celebração do matrimônio, ou uma convalidação simples, ou uma sanatio in radice. O nome é meio estranho, né? É praticamente um palavrão esse nome, né? Mas o que significa essa sanatio, né? Não vou ler aqui, porque o nosso tempo já estourou aqui e nós já temos que ir para o final já. É um documento que o bispo assina, né? Fazendo uma sanação na raiz, né? O próprio nome diz, né? Sanatio in radice, ou seja, uma sanação na raiz. E ali, então, ele anula a nulidade. Parece estranho dizer isso, mas ele anula aquilo que causa a nulidade daquele matrimônio e automaticamente esse matrimônio passa a ser válido. Então, se você que está acompanhando aqui essa live, né? E a partir de tudo aquilo que a gente conversou agora, está pensando, será que meu matrimônio
é nulo, né? Porque talvez alguém se encaixou em alguma das coisas que está por aqui, né? Pode trazer essa questão na paróquia, converse com o padre, e se for necessário, pode ser feita essa sanatio em radite. Ou uma nova celebração do matrimônio, ou simplesmente uma convalidação simples. Mas vamos adiante. Se a revalidação não for possível, por as partes não quererem manter o vínculo, é necessário a realização de um processo judicial. E aqui nós entramos no direito processual, como falamos lá no início. Esse processo canônico é bastante parecido com os processos de direito civil. Existem defensores do vínculo, notário, advogados, juízes. E vamos tentar ver o passo a passo disso bem rapidinho aqui. Não vamos falar. Tá. Aqui, resumindo as causas de nulidade. Tá? Só para a gente ter uma ideia geral, para a gente começar a ver se tem alguma pergunta, e senão a gente já vai encerrando a live por aqui. Falhas de consentimento, né? A gente viu ali, falta de inteligência teórica, prática, falta de domínio de si no campo matrimonial, ignorância, erro sobre as propriedades essenciais, erro sobre a pessoa, erro sobre certas qualidades da pessoa, erro maliciosamente provocado, simulação total, parcial, violência ao medo, condição não cumprida. Depois vem os impedimentos, né? De idade, de impotência, de vínculo, de disparidade de culto, de ordem sacra, de profissão religiosa, de rapto, de crime, de consanguinidade, de afinidade, de honestidade pública, de parentesco legal de adoção e ou a falta da forma canônica. Por exemplo, se o matrimônio foi celebrado apenas no civil, falta a forma canônica, então esse matrimônio acaba sendo nulo. Bom, gente, resumindo isso aqui, né? Então, não dá para anular meu casamento? Não. Respondendo a pergunta de novo, né? Não dá para anular o casamento. Existe a declaração de nulidade apenas, né? Então, só para a gente passar aqui nos passos do processo rapidamente, né? Então, como começa um processo de nulidade matrimonial? Primeira coisa é procurar a paróquia, procurar o padre. A partir disso, encaminhar esse processo ao tribunal eclesiástico. Então, ali vai se começar um processo. Vai ser elaborado um libelo, que é uma petição inicial. Depois vai ser feita a instrução do processo. Vai ser feita a discussão e a sentença, né? Tem ainda a possibilidade de primeira, de segunda instância, quer dizer, de segunda, de terceira instância também, se achar que o processo não foi bem julgado, né? Então tem tudo isso. Então, voltando aqui. Nós já estamos chegando aqui no final da nossa live, então nós não vamos poder adentrar em mais aspectos. Como vocês podem ver, nós tínhamos vários slides aqui. Passei os slides ligeirinho, né? Não deu para entrar direito na parte processual. E é bastante cansativo isso, né? A gente vai tentando acompanhar, mas é muito denso, tem muita informação. Mas se essa live serviu apenas para trazer um pouco dessa dimensão do sacramento do matrimônio, né? Da complexidade do sacramento do matrimônio e todas essas questões que envolvem, né? Essas questões canônicas, essa questão da nulidade, então acho que já serviu a formação, né? Então a gente só vou dar uma olhada aqui para ver se temos alguma pergunta. Se alguém quer deixar alguma pergunta, é só deixar aqui. O pessoal que está assistindo acenou aqui. Mas eu acho que perguntas nós não temos. Então, como nós passamos um pouco já do horário, já é 9h06, essa formação nós queríamos fazer apenas em 1 hora, né? Quero agradecer a quem esteve na sintonia, quem teve paciência para me escutar durante essa 1 hora, né? Falando sobre cânones, né? Trazendo um monte de informação, slide. Eu sei que é bastante denso, bastante cansativo, mas, como eu disse, é para servir para ampliar um pouco a nossa compreensão sobre a complexidade do sacramento do matrimônio e que nós possamos orientar também os casais, né? Que talvez pensam em pedir à igreja uma declaração de nulidade ou talvez conhecem algum casal que se enquadra
em uma dessas questões que a gente trouxe aqui. Então é importante para conhecer um pouco dessa realidade canônica, né? Teriam vários aspectos do sacramento do matrimônio que nós poderíamos conversar, o aspecto pastoral, o aspecto sacramental, o aspecto teológico, mas hoje então foi sobre esse aspecto canônico. Então eu agradeço imensamente quem teve a paciência de acompanhar essa live do início ao fim. Agradeço ao Cursílio de Cristandade, ao movimento Cursílio de Cristandade, pelo convite e nessa noite fazer essa partilha. Se não fosse a pandemia, certamente estaríamos fazendo essa conversa aqui na nossa igreja, na nossa catedral, presencialmente, né? Então, obrigado pelo convite e pela sintonia. Quem tiver alguma dúvida, quiser enviar depois para nós ou conversar com os padres da paróquia sobre alguma questão aqui de declaração de nulidade, é só vir e conversar. Então agradeço imensamente a paciência, a quem acompanhou a live, e nós vamos encerrando por aqui. Vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, e quem quiser aprofundar o tema ou numa oportunidade futura, podemos complementar esta formação com aquilo que a gente não pôde trabalhar no dia de hoje. Então nos colocamos na presença de Deus, pedindo a Ele a sua bênção sobre nós, sobre nossas famílias, sobre os jovens que se preparam também e fazem o seu discernimento vocacional de um modo muito especial para o sacramento do matrimônio, para que possam conhecer a realidade desse sacramento, a complexidade desse sacramento e possam abraçar o matrimônio com bastante disposição e com graça de Deus para superar todas as dificuldades. Por isso rezamos pedindo a intercessão dos santos anjos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governa, ilumine. Amém. E que por intercessão de São João Batista, nosso padroeiro, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz do Senhor e muito obrigado pela sintonia. Um dia lá na Judeia, um homem chamado João clamava no deserto, quero gente a conversão. Clamava no deserto, era gente a conversão. Viva João!